Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à disciplina Práticas de Ensino 2, Educação em Computação. Será um prazer trabalhar com vocês novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou professor de computação formado em sistemas de informação, sou especialista em administração de sistemas e também sou mestre em biotecnologia, tá? Porque eu acredito muito na interdisciplinaridade das áreas aí, que unificam a computação, tá bem? Essa nossa disciplina, pessoal, a gente vai falar bastante sobre práticas de ensino com um olhar especial, um olhar voltado para a educação, especificamente educação em computação, tá? Então a gente vai resgatar um pouco do histórico das práticas educacionais, como que a gente chegou até onde a gente está hoje, né? Hoje a gente vive a sociedade da informação, somos bombardeados aí por informação a todo momento, 24 horas por dia. Vivemos uma geração diferente da geração de 10, 15 anos atrás, né? Então a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, depois a gente vai falar sobre os diversos ambientes educacionais, como que as tecnologias impactam em cada um desses ambientes, como tirar o melhor proveito dessas tecnologias e, por fim, a gente vai elucidar um pouco boas práticas de utilização de ferramentas tecnológicas, sobretudo na educação em computação, que é o foco do nosso curso Licenciatura em Computação, tá bem? Então essa vai ser a nossa linha de raciocínio. Nessa nossa primeira aula eu vou passar para vocês um pouco do nosso plano de ensino, mostrar quais serão as etapas que a gente vai abordar e principalmente nesse primeiro encontro a gente vai fazer um panorama geral sobre a história da educação na tecnologia e algumas perspectivas para os dias de hoje. Vamos lá? Muito bem, pessoal, esta aí é a nossa ementa, tá? Nós vamos falar sobre educação e tecnologias configurando formas de viver, as tecnologias da palavra e da escrita e as formas de interação, o advento da computação e a internet, seus efeitos em processos de aprendizagem na educação escolar, a tecnologia no ambiente educacional e, por fim, o computador como ferramenta pedagógica, tá? Nós pegamos essa ementa e dividimos em alguns tópicos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Qual é o objetivo da nossa disciplina? O objetivo aí, primeiramente, é elucidar históricos e evoluções de tecnologias, ferramentas e processos educacionais. Então a gente vai entender um pouco como que a gente chegou até onde a gente está hoje no contexto educacional e na utilização das tecnologias. Depois a gente vai aprender sobre os ambientes educacionais e a convivência que estes impactam na área de tecnologia. Depois a gente vai falar sobre práticas educacionais e tecnologia em si. Depois sobre os recursos pedagógicos da área de tecnologia e traçar alguns panoramas para o futuro da educação em computação aplicando aí as ferramentas tecnológicas como nós já falamos, tá? Então esse vai ser o nosso cronograma de estudos. Na semana 1 a gente vai falar sobre evoluções tecnológicas da educação, que é este nosso primeiro encontro aqui. Na semana 2 falaremos sobre tecnologias em ambientes educacionais. Na terceira semana a gente vai falar sobre práticas educacionais e tecnologias. E na semana 4 nós vamos falar um pouco sobre tecnologias no ensino de tecnologia em si, tá? Então essa última semana aí é onde a gente vai realmente fechar todo esse conhecimento que a gente vai estudar ao longo desses encontros aí no que diz respeito à educação em computação e às suas práticas de ensino. Muito bem, pessoal. Essa semana 1, né, o título desse nosso primeiro encontro é Evoluções Tecnológicas e a Educação, tá bem? Bom, primeiro a gente vai fazer um resgate histórico, tá? É interessante a gente falar sobre o termo tecnologia, pessoal, porque muitas vezes a gente fala, né, remete à tecnologia, e muitas vezes quando a gente diz tecnologia, nós estamos mencionando aí muitas vezes uma correlação com o computador, com o celular, com a internet e esses dispositivos eletrônicos. E se a gente fizer um resgate mais profundo aí do termo tecnologia, a gente vai ver que é um termo bem mais antigo, né? A terminologia aí do termo tecnologia, ele vem lá do grego, né? É um termo utilizado para atividades do domínio humano, embasadas no conhecimento de um processo ou no manuseio de ferramentas. Então, como a gente pode perceber aí, não é de hoje que a palavra
tecnologia existe na civilização humana. Não com este nome, tecnologia, mas já vinha fazendo parte desde muito tempo das atividades aí da humanidade, tá? E a tecnologia tem a possibilidade de acrescentar mudanças aos meios por resultados adicionais à competência natural, proporcionando desta forma uma evolução na capacidade das atividades humanas desde os primórdios do tempo, tá? Então, na imagem que vocês estão observando aqui embaixo, a gente tem primeiro a Era da Pedra, né? A Era da Pedra Lascada. O homem já utilizava algumas ferramentas para polir, para delinear algumas ferramentas que ele precisava para trabalhar no seu dia a dia. Então, querendo ou não, isso é uma tecnologia, tá? Evoluiu um pouco mais, chegou aí a Era do Bronze. Conseguia forjar armas, ferramentas, através do aquecimento de alguns metais ou simplesmente pelo pressionamento de pedras, minerais contra esses metais aí, tá? Era do bronze, tecnologia. Era do ferro, a mesma história, um aquecimento de um metal com impacto em outro para conseguir moldar a maneira que ele conseguia. A era do escudo, etc., guerras, né? Conseguir de armas, ferramentas. A era moderna, logo abaixo aí, consertando aí um equipamento, né? E por fim a era do computador. É até cômico, né? Eu coloquei essa imagem aí exatamente para poder ilustrar que nem sempre a tecnologia não nos atende na maneira que a gente precisa, da maneira que a gente necessita, tá? Inclusive é um dos pontos que a gente vai abordar daqui a pouquinho, que é o aspecto psicológico da utilização das tecnologias aí, sobretudo no processo educacional, tá? Então, o termo tecnologia, que fique claro isso é importante, ele não é designado apenas para termos ligados à computação, não. É um termo que vem aí designando aparatos, né, que o ser humano sempre utilizou para facilitar e agilizar a sua vida, tá? E aí, gente, fazendo o resgate, vocês já devem ter visto isso aí, certamente, mas é importante a gente relembrar que os primeiros computadores, né, isso aconteceu há cerca de 50 anos atrás, ou seja, logo ali, né, não tem bastante tempo. Então, se vocês observarem aí nessa imagem, nós temos um dos primeiros computadores que surgiu na história da humanidade, que é o ENIAC. Essa máquina aí, ela media 17 metros por 9 e era capaz de fazer 38 divisões e 357 multiplicações por segundo. E levava 2 horas para calcular o mesmo que 100 engenheiros levariam 1 ano apenas com lápis e papel. Então, na época que essa máquina foi inventada, foi um impacto muito grande. Né? Que máquina é essa que substitui mais de 100 engenheiros trabalhando por 1 ano? Né? Então, veja bem, fazendo uma comparação aí, seriam necessárias 1 milhão dessas máquinas para poder competir com um único PlayStation 3, que é um videogame, né? Então, olha só o quanto evoluímos em apenas 50 anos, tá? Então, nós estamos falando aí de um computador que pesava 30 toneladas, consumia 200 mil watts, ocupava várias salas e tinha um poder de processamento ínfimo. E hoje nós temos um aparelho portátil, um videogame, que tem total superioridade sobre essa máquina em 1 milhão de vezes mais potente. E olha que esse exemplo que nós pegamos aí não é dos mais modernos, tá? Bom, para vocês verem também a questão do poder de processamento que nós temos hoje, o homem, quando fez a sua primeira viagem à Lua, né, através da missão o Apolo, existia nessa missão um computador de bordo. E ele funcionava a uma velocidade de 40 kHz, ou 0,0004 GHz, cerca de 1000 vezes mais lento do que um laptop atual. Então, olha só como que a gente conseguiu evoluir nesse aspecto aí, tá? E só para vocês terem ideia, a título de comparação, uma única pesquisa no Google que a gente faz ali rapidamente, usa o poder computacional de todas as missões espaciais Apollo juntas, em uma única pesquisa que a gente faz no mecanismo de busca do Google, tá? Então, só para a gente ter ideia do quanto que nós evoluímos em apenas 50 anos, tá bem?
E hoje nós temos isso aí, né? Computadores finíssimos, smartphones com mil e uma utilidades, que se tornaram praticamente uma extensão do nosso corpo, né? Onde que a gente vai, a gente leva o celular, leva os aparelhos, dispositivos móveis, etc. E a todo instante a gente está consultando, né? Não só do ponto de vista de tecnologias portáveis, mas também de servidores, né? A gente tem aí embaixo aí uma imagem chamada servidores Blade. Para quem não conhece, é uma espécie de... Quando a gente tem centrais de armazenamento de dados, nós utilizamos esse tipo de computador aí, tá? E esses computadores, eles são extremamente potentes e velozes, né? Então, se a gente fez aquela comparação daquele primeiro computador, cujo PlayStation 3 é 1 milhão de vezes mais rápido, vocês imaginem então esses servidores Blade, a tamanha capacidade de potência e processamento em comparação àqueles primeiros equipamentos que surgiam há 50 anos atrás, tá? Bom, eu creio que a maioria de vocês não deve conhecer esses dispositivos que nós temos aí na tela. São disquetes. Alguém, se porventura conhecer, provavelmente alguém que tem uma idade aí um pouco mais avançada, né? Sem querer revelar a idade de ninguém, mas realmente são tecnologias que já se tornaram completamente obsoletas, né? No início dos anos 2000 até 2005 ainda se usava de maneira tal essas tecnologias, mas hoje elas realmente caíram totalmente em desuso, tá? Então, se a gente pegar aí, por exemplo, um pendrive que cabe no nosso bolso, um único pendrive teria condições de armazenar cerca de 10 mil, 50 mil discos desses que a gente tem aí na tela. Então, realmente, é um salto muito grande no que diz respeito também à capacidade de armazenamento, tá bem? Bom, e a computação em si, ela surgiu exatamente com esse propósito, né? Um computador é uma máquina com um conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas capaz de coletar, manipular e fornecer os resultados de manipulação de informações para um ou mais objetivos. Então, o objetivo da computação em si é transformar dados em informação, tá? Então, a gente pega um conjunto de elementos avulsos e aparentemente eles não fazem sentido algum. Mas a partir do momento que eles passam por um agrupamento, um processamento, uma manipulação, eles se tornam uma informação. Um exemplo prático que a gente gosta de falar é o seguinte: por exemplo, 1 quilo de feijão, R$10. Isso é apenas um dado, que avulso não quer dizer muita coisa, né? Mas se nós pegarmos vários desses elementos, por exemplo, 1 quilo de feijão, R$10, 1 quilo de macarrão, R$5, 1 litro de leite, R$4, nós teríamos aí um agrupamento desses dados que, processados, nós teríamos uma informação, como talvez lista de compras de um supermercado. Aí sim nós teríamos uma informação, ou seja, a partir do tratamento de alguns dados a gente consegue obter a informação, tá bem? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre uma breve evolução aí, da internet e dos aspectos que essa evolução tecnológica causou na sociedade. A gente sabe que uma série de mudanças comportamentais foram ocasionadas por essa transformação tecnológica. Inclusive, a gente já falou isso aí em outras disciplinas, mas a gente vai só recapitular aí para que a gente tenha em mente o quão as tecnologias impactam nas nossas vidas hoje e não poderia também ser diferente do ponto de vista educacional, tá? No processo de ensino-aprendizagem. Bom, quais seriam os efeitos, né? Nós temos uma imagem aqui que fala de como era a vida antes da internet. Talvez você se lembre como as coisas funcionavam, ou talvez não se lembre, né? As famílias tinham costumes de se reunir em frente à televisão, ou talvez em torno da mesa de jantar para conversar, comer. E hoje isso não existe mais, né? A família hoje ela tem hábitos diferentes que foram causados pelas transformações tecnológicas. Então a gente tem aí
famílias que cada um na sua, cada um conectado, talvez todos eles conectados fazendo um programa em comum, online, né? Então, isso é apenas uma amostra do que as tecnologias da informação e comunicação causaram de transformação na sociedade, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui alguns dados que mostram o perfil, o perfil digital da humanidade hoje, né? Está em inglês, mas dá para a gente traduzir aqui. Hoje nós temos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no planeta Terra, essa bolinha vermelha aí. Dessas pessoas, 4 bilhões estão conectadas à internet, ou seja, mais da metade, né? E nós temos que, dessas 4 bilhões que estão conectadas à internet, 3,1 bilhões estão utilizando redes sociais, tá? E nós temos que dessas pessoas, são 5 bilhões delas usuárias de dispositivos móveis. E ainda nesse gráfico, né, nós temos aí que pessoas que acessam redes sociais através de dispositivos móveis, quase 3 bilhões de pessoas. Então, são números que nós, de forma nenhuma, podemos ignorar, tá bem? E nós temos aqui embaixo alguns dados do comércio eletrônico, comércio digital no Brasil, em 2018. Nós tivemos que, em 2018, e olha que nós ainda não concluímos o ano, né? Tivemos aí 66 milhões de consumidores digitais. 32% dos brasileiros compram em comércios eletrônicos, tá? Nós temos aqui mais alguns dados ainda, que 58% pesquisaram produtos online antes de comprar, 61% visitaram uma loja de varejo virtual, 45% compraram online um produto ou serviço, e nós temos também que um número sobre gasto médio anual por consumidor em dólares. E aí nós temos os maiores segmentos: moda e beleza, eletrônicos, hotel e viagens, tá? Então é um gasto extremamente relevante que nós não podemos considerar. Por que é que nós estamos falando desses números? Para mostrar que o impacto não aconteceu apenas no segmento educacional, mas sim em diversas áreas da sociedade, tá? Eu trouxe aqui ainda alguns dados do perfil do internauta brasileiro. Então veja bem esses números. Nós temos 210 milhões de pessoas aqui no Brasil. Desse total, a gente tem que 139 milhões de pessoas utilizam a internet. Ou seja, hoje no Brasil, 66% da população está conectada à internet. E desses, 62% são usuários de redes sociais digitais, tá? Temos aí um gráfico onde, por incrível que pareça, a rede que é mais utilizada é o YouTube, depois vem o Facebook, WhatsApp e por aí vai, e outras ferramentas aí, tá? Veja bem, o brasileiro gasta em média 9 horas e 14 minutos por dia conectado à internet. E desse tempo, uma média de 3 horas e 39 minutos em redes sociais. Eu não diria se isso é impressionante ou preocupante, né? Porque isso mostra que muitas vezes nós perdemos muito tempo acessando redes sociais aí, tá? E olha só, 68% dos brasileiros hoje, 140 milhões, possuem celular. Destes, 57%, ou seja, 120 milhões, usam aplicativos de redes sociais. Quer dizer, é um número impressionante, tá? E com relação às tendências, o que é que nós temos? Nós temos um mundo que vai ser cada vez mais conectado. Com certeza nós iremos ainda escutar bastante o termo internet das coisas, que é onde todos os dispositivos passam a ter uma espécie de conectividade à internet. E com isso a gente consegue interagir com eles onde quer que a gente esteja, tá? Então esse termo aí, internet das coisas, é uma tendência não só nas diversas áreas do conhecimento humano, mas sobretudo na área da educação, que é onde a gente vai falar um pouco, tá?
E pegando o gancho aí, pessoal, pegando o gancho nesse processo de transformação, a gente vai falar agora um pouco sobre as metodologias educacionais. Como que a gente chegou até hoje nesse modelo tradicional de sala de aula, as práticas que a gente tem hoje, as metodologias, as formas de trabalhar com o ensino-aprendizagem. Quer dizer, como que a gente fez para chegar até aqui, como que a sociedade evoluiu até chegar nesse ponto, tá bem? Bom, vamos lá. Então, histórico dos métodos e práticas educacionais. Eu trouxe aqui para vocês alguns períodos, só para a gente se situar, tá? Um período que é chamado de período primitivo, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ali, a educação acontecia com base em repasse de experiências. Então, os mais velhos iam transmitindo o conhecimento para os seus filhos através de experiências, de vivências, de situações práticas cotidianas, e dessa maneira o conhecimento era passado de pais para filhos. Então os pais eram professores nessa época aí. E aí esse sistema foi evoluindo aos poucos, né, e chega onde a gente chama do período antigo, onde cada região do planeta, de acordo com as suas especificidades, começou a criar os seus modelos educacionais, né? Nós tivemos modelos no Egito, na China, na Índia, na Grécia. Eu peguei várias regiões geográficas diferentes para que a gente possa ter noção de que os modelos educacionais eles surgiram de maneira não unificada, mas sim dentro de cada realidade, de cada povo. Surgiam ali as primeiras evidências da cultura científica, né, como, por exemplo, os povos egípcios, que trabalhavam com misturas, com perfumes, com medicina, através de aplicação de produtos naturais, uma série de outras coisas aí. Surgia também a escrita e a sua divisão, né? Várias ciências como a astronomia, a matemática, as ciências foram aprimoradas nesse período, de maneira tal que o conhecimento começava a ser transmitido de geração em geração através de símbolos e de escritas, tá? Bom, após isso nós temos o período medieval, e aí nos primórdios da era cristã, lá até o século V, né, nós tínhamos a arte bizantina, a atuação dos jesuítas dentro da igreja, né, sobretudo a questão da educação religiosa. Surgiam ali modelos pedagógicos para a catequese, para educar crianças e adultos na perspectiva da fé, e isso fez com que alguns modelos educacionais perdurassem, inclusive até hoje, né? Começavam a surgir os modelos pedagógicos para classes sociais distintas, colégios com alunos e professores. Então ali começava a surgir as primeiras unidades de ensino que eram nos moldes atuais, tinham os professores e os alunos, né, os mestres e os aprendizes. Então aí nós tivemos nomes notáveis nessa época, né, São Tomás de Aquino, Aristóteles, vários outros filósofos, matemáticos, religiosos, que contribuíram aí para a consolidação do que nós chamamos hoje de base de sistema educacional de ensino, tá? Então esse foi o período medieval. E aí depois a gente veio o período moderno, né, que foi aí século XV, ampliação das ciências, houve uma revolução comercial muito grande, começava a surgir o capitalismo, o próprio modelo de escola começou a se expandir, né? Surgiu ali o protestantismo, as reflexões pedagógicas começaram a dialogar com a filosofia humanista e, sobretudo aqui no Brasil, a educação começava a receber um papel de agente colonizador, né? Quando o nosso país foi descoberto, e aí as primeiras civilizações vieram para cá com o intuito de educar, e aí fortalecer cada vez mais o modelo de escola que nós temos, aquele sistema de ensino tradicional. O período contemporâneo, onde tivemos aí perceberam a questão da obrigatoriedade da escola, do estudo, do ensino, né? Passou-se a discutir de quem seria o papel de garantir a educação, né? Se seria dos poderes públicos, enfim.
pedagogia realista, impressionismo, iluminismo, aí várias questões aí, por exemplo, mudança nos perfis de academia, as universidades começavam a adotar pensamentos não só científicos, mas também filosóficos, né? Temos aí notáveis nomes como Rousseau, Kant, por aí vai. E o momento atual que a gente vive hoje, né? Nós vivemos hoje no século XX, XXI, a globalização e seus efeitos, a gente sofre aí um mundo cada vez mais globalizado, um acesso à informação e ao conhecimento cada vez mais rápido, né? Nós temos educação não só com aplicação científica, mas também do ponto de vista prático, né? As universidades, a educação permeia também um aspecto social interligado com relações econômicas, com tecnologia, e, enfim, são consequências de um processo de globalização que fez com que o modelo de educação amadurecesse e chegasse ao que nós temos nos dias atuais, tá bem? Bom, dado esse histórico, pessoal, feito esse histórico relacionando tecnologia, depois resgatamos esse histórico na área da educação, a gente vai falar um pouco sobre a junção das duas áreas, tecnologia e educação. Quer dizer, é feita educação hoje sem tecnologia e sem educação nós conseguimos evoluir as ferramentas, os aparatos tecnológicos? Então essa é uma reflexão que a gente vai fazer a partir da interligação dos termos tecnologia e educação, tá? Bom, como chegamos até aqui? Então nós vimos aí, gente, que a popularização dos computadores, do próprio acesso às redes de computador e à internet, fez com que os hábitos da sociedade fossem transformados. Isso aí já é um fato e a gente já conhece isso, né? A própria evolução das máquinas fez com que estas ficassem cada vez mais baratas e acessíveis, né? A gente tem aí que, eu costumo falar que nos anos 80, início dos anos 90, um computador chegava a custar o valor de um carro. E não era qualquer pessoa que conseguia comprar um equipamento daquele, né? Esses equipamentos eram utilizados principalmente em fábricas, em empresas maiores, com a necessidade mais abrangente, né? E com o barateamento dos componentes eletrônicos, a diminuição do tamanho dessas ferramentas, né? A gente sabe que esses computadores aí, eles eram bem pesados e lentos, né? Na década de 90. O que houve? Houve uma redução e um barateamento dos computadores. Então, com isso, fez com que até o início dos anos 2000, a informática se popularizasse absurdamente no mundo inteiro. Então, qualquer pessoa chegava a ter condição de comprar o seu computador, ter o seu computador em casa. E, com isso, surgiu uma necessidade cada vez maior de acesso à internet. Naquela época, nós tínhamos a conexão de escada. E isso fazia com que as pessoas conseguissem utilizar os seus equipamentos com essa conexão, embora é uma conexão ainda bastante rudimentar, lenta, mas satisfatória para os conteúdos, para os equipamentos que se tinha em mãos naquela época, tá? Então, com base nisso aí, a gente consegue chegar nos anos 2000 com computadores, com internet cada vez mais popularizada. Nós podemos falar também, pessoal, que a partir dos anos 2010 houve uma explosão de dispositivos móveis, celulares, smartphones, que foram sendo utilizados e adotados cada vez mais pela população, por conta de duas situações. Primeiro, o acesso à internet através desses dispositivos, que ficou cada vez mais acessível, mais barato, mais fácil de se obter. Segundo, pelo próprio barateamento e evolução dos smartphones, ou seja, nós podemos traçar um paralelo com o que aconteceu lá na década de 90 com os computadores. Os computadores iniciais eram lentos, eram caros e não era todo mundo que conseguia adquiri-los. E aí, passada essa era, vem acontecendo o mesmo com dispositivos móveis. Os primeiros celulares eram caros, não eram eficientes, né, do ponto de vista
funcional. E hoje não, hoje nós temos um cenário completamente diferente. Um smartphone custa bem barato, tem acesso à internet de uma maneira muito fácil e isso faz com que esses equipamentos se popularizem cada vez mais, e é o que nós estamos vendo hoje. E esse fenômeno ele não poderia ser diferente na área da educação. Então nós temos hoje um público-alvo na área da educação cada vez mais voraz por informação, né? Não só do ponto de vista de consumir a tecnologia, mas sim consumir a informação que a tecnologia traz. Então a gente acorda conectado do celular, vai trabalhar no computador, está conectado, vai para o almoço, dá uma olhadinha nas redes sociais, volta à tarde para trabalhar, está conectado o tempo inteiro, chega em casa, olha as redes sociais, tira foto, posta, vai sair, faz um check-in, né? Convida uns amigos, conversa o tempo inteiro, vai dormir, assiste um filme, alguma coisa ali para poder pegar no sono, coloca o despertador para acordar no outro dia. Então, quer dizer, os dispositivos móveis eles se tornaram praticamente uma extensão do nosso corpo, tá? E isso não poderia ser diferente na sala de aula, né? A geração de hoje, ela utiliza isso para consumir bastante informação. Nós vamos falar daqui a pouco que esse processo está se transformando, né? Quer dizer, de informação nós já estamos cheios. Então, nós começamos a viver a era do conhecimento, que é onde a gente consegue trabalhar essas informações e gerar um volume de informação tal que a gente pode tomar decisões, pode inferir novas informações, e isso é construção de conhecimento. Nós estamos adentrando ainda nessa área aí, tá bem? E com isso, gente, nessa imagem aí, se vocês observarem, nós temos à esquerda uma cidade totalmente conectada, né? São pessoas conversando a todo instante, fazendo compras digitais, filmando, tirando fotos, mandando ambas de umas para as outras, empresas conectadas com seus sistemas, trabalhando a todo vapor, trocando arquivos digitais, fazendo marketing digital para convidar pessoas a consumir e vender novos produtos. Nós temos também que uma série de dispositivos conectados à internet também, medidores de água, bolsa de valores, enfim, uma série de coisas que é meramente produto da sociedade do conhecimento, que é o período que nós vivemos hoje, tá? E nessa foto aí, à direita de vocês, nós estamos vendo um modelo que é cada vez mais presente nos dias atuais. Então, são tecnologias ligadas à prática da educação hoje. Nós temos aí uma professora que está utilizando uma lousa interativa, né? E também está olhando o conteúdo através de um tablet, e da mesma forma o aluno dessa professora ali, que está trabalhando também com tablet. Então, se a gente pegar e fazer uma analogia com os modelos antigos, nós temos que nós não estamos vendo aí nessa foto o famoso caderno de anotações, não é? Nós não estamos vendo o quadro de giz e nós não estamos vendo também uma postura ativa da professora, ou seja, é um modelo de interação maior, né? Não traz mais aquela formação tradicional, onde um professor é um mero repassador de conteúdos. Isso já não acontece mais. O que acontece é uma troca de experiências e uma evolução do conhecimento com base nas informações que foram discutidas, porque o próprio aluno pode acessar essas informações. Não precisa mais do professor passar isso para ele, né? Ele consegue passar essa informação, acessar essa informação e, a partir daí, criar discussões, criar conhecimentos, inferir novas ideias, criar novas informações e por aí vai, tá bem? Então é um panorama diferente que a gente vem vivendo hoje, né? Nós temos aqui que, só para concluir nessa imagem aqui, que é interessante que um humorista ele traça um paralelo, né? Ele fala que se a gente pegasse um professor do ano de 1900 e trouxesse para o ano de 2018, né, ele fizesse uma viagem no tempo e chegasse aqui e falasse assim: nossa, tudo diferente, né? Carros, aviões, muitas telas em todos os lugares, as pessoas acessando informação a todo momento, né? A internet produz
gera informação, conhecimento, traz interatividade a todo instante, tudo muito diferente, né? Esse viajante do tempo iria encontrar tudo muito diferente. Então, gente, aí esse viajante do tempo, então, acharia realmente que não teria nada mudado de maneira nenhuma, seria o modelo tradicional dentro da sala de aula, né? Um professor na frente, repassando conteúdos, informações gerais ou específicas, evidentemente, e os alunos anotando, tomando notas, observando ali aquelas explicações, etc. Hoje, o nosso perfil ele mudou completamente, né? Nós temos um público cada vez mais crítico, um público que tem acesso à informação a qualquer momento que precisar. Então, isso aí faz com que a gente comece a refletir que a educação, a utilização das tecnologias na educação, ela passa a ter uma abordagem diferente. Então, o foco não é mais o conteúdo, porque o conteúdo ele já fica facilmente acessível, mas sim na aprendizagem, na discussão crítica desses conteúdos e na geração de conhecimento, tá? Então, nessa imagem aí que vocês estão observando aí embaixo, à esquerda a gente tem uma cidade totalmente conectada e disponível, como nós já falamos. E aqui à direita nós temos realmente dois tipos de tecnologias básicas aqui, né? Slide, computador, projetor. Temos um aluno também utilizando um tablet junto com a sua professora, tá? Então são ferramentas, são técnicas que vêm se tornando cada vez mais fazendo parte do cotidiano dos profissionais da educação, tá bem? Bom, e aí temos a seguinte reflexão, né? Quais os principais desafios que os profissionais da educação dos dias de hoje enfrentam com relação aos profissionais de 10 anos atrás, né? Vamos falar um pouco sobre isso, e aí é uma questão que eu quero que vocês discutam também, mas eu vou colocar aqui algumas perspectivas, tá? O profissional da educação de hoje, quando eu falo profissional, eu me refiro não só ao professor, mas também todos aqueles que estão envolvidos no processo de educação, pedagogos, psicólogos, etc., é que a geração que a gente convive hoje, ela é extremamente diferente da geração que nós tínhamos há 10 anos atrás, tá? Então, 10 anos atrás, nós não tínhamos a quantidade de dispositivos móveis, smartphones, celulares conectados à internet que nós temos hoje, né? As pessoas eram menos ansiosas no que diz respeito ao acesso à informação, tá? Então, qual que é a diferença hoje de uma escola de hoje para uma escola de 10 anos atrás? Então, vamos pegar aqui dois pontos. Primeiro, o ponto de vista do material pedagógico e dos recursos tecnológicos. E segundo, do ponto de vista das metodologias utilizadas, tá? Então, o primeiro deles, no que diz respeito a materiais e equipamentos tecnológicos, nós temos que os recursos tecnológicos naquela época não eram tão disponíveis quanto hoje, né? Hoje nós temos um acesso muito fácil a projetores multimídia, acesso à internet, acesso a material já pronto na internet para a gente poder utilizar como base, bases de acesso científicas a gente não tinha tanto quanto hoje, nós temos hoje uma gama muito maior, né? Um crescimento geométrico que a gente encontra aí. A questão de vídeos, materiais multimídia, a gente não tem uma variedade que nós temos hoje, né? Então isso aí faz com que a gente tenha um perfil diferente do professor, do profissional da educação que trabalha hoje e também do aluno, né? Então, traçando um paralelo aí com relação às metodologias, nós temos também uma mudança bem diferente, né? Nas aulas de 10 anos atrás, como não havia uma difusão de celulares, de dispositivos móveis e com isso de facilidade de acesso à internet e aos seus conteúdos, o professor não tinha que se preocupar tanto com a utilização desses equipamentos durante o processo de ensino-aprendizagem, em sala de aula ou fora dela, porque não impactava diretamente no seu público-alvo, tá? E hoje nós temos que, na sala de aula dos dias atuais, nós temos um público onde praticamente todos os estudantes têm smartphone, muitos deles têm computadores, notebooks,
para acessar os seus conteúdos, para digitar o conteúdo repassado, para acessar novos conteúdos, enfim. É uma interatividade muito maior, a um ponto tal que o professor precisa se preparar para lidar com esse novo público, né? Já aconteceu bastante da gente passar algum material, escrever na lousa algum aviso, ou talvez desenhar alguns esquemas na lousa, e o aluno, em vez de copiar, transcrever aquilo ali para o papel, como foi feito tradicionalmente por décadas, né? Ele basicamente vai lá com o smartphone e tira uma foto. E essa foto, simplesmente, ele já tem aquele registro no seu aparelho, e ali, talvez, na maioria das vezes, ele nem sequer vai acessar aquilo ali por outras vezes, né? Talvez para estudar para uma prova ou até mesmo para passar para um colega que não esteve presente na sala de aula. Então, são aspectos comportamentais que o profissional de hoje precisa lidar, diferente do profissional de 10, 15 anos atrás, que não tinha tanto essa preocupação, né? Nós temos aí que houve uma mudança psicológica justamente pelo fato de nós todos estarmos conectados e consumir informação a todo momento, né? Nós estamos passando aí, e aí nós vamos falar isso mais detalhadamente nos nossos próximos encontros, nós estamos passando de seres processivos, ou seja, nós estamos lutando cada vez mais para processar um volume muito maior de informação, em detrimento de sermos analíticos, né? Tudo que chega até nós não temos mais essa capacidade de análise, né? A gente trabalha mais com um perfil superficial, ou seja, como isso é uma questão que a psicologia até explica, né? Como chega uma quantidade muito grande de informação até nosso cérebro, o nosso cérebro precisa priorizar o processamento em detrimento da análise. Então isso explica muito a propagação das fake news, que estão aí cada vez mais presentes na sociedade hoje, né? Já que as pessoas não param para analisar a fundo o conteúdo de cada informação, de cada elemento, de cada notícia que elas recebem, e aí acabam difundindo e propagando isso aí, tá? Então esse é um grande desafio. A educação hoje do nosso público-alvo, ela não acontece mais somente dentro da sala de aula, ela transpassa as paredes da escola, né? O aluno ele está conectado o tempo inteiro, está sendo bombardeado de informações a todo instante. Nós vamos ver mais à frente aí que as mídias de hoje, elas muitas vezes passam mais tempo educando o nosso público-alvo do que nós próprios professores, tá? Quando a gente está assistindo uma televisão, tem um filme, tem um programa educativo, tem uma novela, tem um comercial, então tudo aquilo ali vai moldando comportamentos, vai moldando conteúdos, vai moldando filosofias na nossa cabeça, de forma tal que a educação não acontece mais só no espectro escolar. Ela passa e vai muito mais além disso aí, tá? Então a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso. É um desafio muito grande para o profissional de hoje, o professor, né, que deseja aproveitar bem as tecnologias em favor do ensino do seu conteúdo, é saber que o aluno ele tem condição de confrontar, tem condição de buscar a veracidade daquelas informações ali e até mesmo durante as aulas, dentro da sala de aula, o conteúdo ultrapassa as barreiras físicas entre professor e aluno. Tá? Em tempo real, o aluno entra lá no celular, consulta um conteúdo, faz uma pergunta para o professor e, infelizmente, isso não acontece porque, às vezes, na maioria das vezes, os alunos acabam acessando redes sociais, enquanto está numa aula de português, está olhando ali no celular como que ficou o trabalho de matemática para entregar, está pedindo um colega para mandar uma cópia, está conversando, né? Às vezes, durante a prova, ele consegue passar informação de um colega para o outro através do WhatsApp. Então, assim, são enormes os desafios, né, que nós não encontrávamos com eles há 10 anos atrás. Então, nesse sentido aí, a reflexão que fica é essa, né? Principalmente do ponto de vista da acessibilidade dos conteúdos, acessibilidade de acesso à internet, de dispositivos móveis e, paralelo a isso, uma democratização do acesso aos conteúdos.
tá? Então, hoje em dia, qualquer um produz conteúdo e coloca na rede, qualquer um consegue acessar e baixar e difundir esses conteúdos. E isso faz com que a gente perca um pouco o controle sobre as mídias, sobre as veracidades das informações, sobre a qualidade dos conteúdos que são disponibilizados e até mesmo perdemos o controle da formação do senso crítico, uma vez que o próprio acadêmico ele é absorvido pelas opiniões que ele encontra online, né? A gente vê hoje muitos adolescentes que são totalmente influenciados por redes sociais, por youtubers, por colegas, por amigos que fazem postagens nas redes sociais e sofrem influência cada vez maior. Isso gera um distanciamento do papel tradicional entre professor e aluno dentro de sala de aula, se não for bem conduzido. Tá bem? Bom, eu deixei aqui para vocês um pequeno resumo desta nossa fala, que a gente colocou aqui para reflexão, né? E aí falando que os profissionais foram absorvidos pelas tecnologias em sala de aula, né? E a gente precisa saber lidar com esse grande volume de informação em rede e lidar com dispositivos móveis na relação entre professor e aluno, tá? Então coloquei aí um belo resumo de tudo aquilo que a gente falou, tá bem? Bom, pessoal, muito bem, esse encontro por hoje está concluído, né? Nós falamos aí, fizemos um resgate histórico das tecnologias, da educação, falamos do papel do professor nos dias atuais, na utilização das tecnologias em sala de aula e qual a melhor postura do professor e do aluno diante disso, né? Nós falamos que hoje, nos dias atuais, o aprendizado ele acontece muito mais pela administração dos conteúdos do ponto de vista crítico e não apenas do repasse de conteúdos, ou seja, uma educação com um foco muito maior na aprendizagem do que simplesmente no repasse de conteúdos, tá? Nas próximas aulas a gente vai detalhar um pouco mais como que essa relação entre tecnologia e educação acontece, a gente vai falar dos ambientes educacionais que a gente tem e, por fim, como aproveitar da melhor maneira possível desse momento que a gente vem vivendo para manter nosso papel de educar, de ensinar de uma maneira qualitativa, cada vez mais de qualidade, forte diante das dificuldades, das adversidades que a gente vai enfrentar. E vocês, como futuros profissionais da licenciatura, sobretudo no ensino da computação aí que a gente já falou, o papel de vocês vai ser fundamental nesse novo momento que a sociedade vem entrando, tá bem? Então, nos vemos nas próximas aulas. Espero que vocês possam aproveitar bastante os conteúdos que estão disponíveis lá no ambiente virtual de aprendizagem. O esforço de vocês é fundamental para que a gente possa alcançar os objetivos que a gente propôs na disciplina. Tá bem? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.